que você quer emagrecer? Pelo que você quer emagrecer? E aí, gente, eu sou Juliana Costa e eu tô aqui pra mais um vídeo aqui do canal. Pessoas que me conhecem de perto, me viram por foto, enfim, me viram, me perguntaram: como você emagreceu na quarentena? E aí eu quero contar pra vocês como foi esse processo pra mim, como tem sido esse processo pra mim, e também as reflexões que eu comecei tendo desde o início e que eu sigo tendo. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi decidir realmente cuidar da minha alimentação. E isso foi antes de eu decidir que eu ia emagrecer de fato. E aí eu fui numa nutricionista. Essa nutricionista viu ali as minhas necessidades nutricionais e viu que eu estava muito acima do peso. Por volta de 20 quilos acima do peso. Só que eu questionei muito ela. Porque eu não queria emagrecer simplesmente por emagrecer. Porque faz um tempo que eu entendo o tamanho da pressão estética que nós vivemos na nossa sociedade, né? O padrão Barbie inatingível. Então, eu questionei muito isso. Eu questionei a nutricionista e me questionei. E foi então que eu decidi começar a reeducação alimentar, não simplesmente para emagrecer, mas por autocuidado. E esse foi o ponto crucial. Entender por que eu iria emagrecer, por que eu estava emagrecendo e por que eu estou emagrecendo fez toda a diferença e tem feito toda a diferença nesse processo pra mim. Eu pensei, eu não preciso esperar eu emagrecer para eu me achar bonita, para eu saber que sou linda. Eu não preciso que isso aconteça. Eu não preciso chegar no tamanho 38. Eu não preciso chegar em tal quilo pra eu saber que sou linda. Outra coisa também que eu tenho refletido, que eu vim refletindo ao longo desse tempo, é que se meteu o pé na jaca, comeu mais do que deveria, escorregou, levantou. Não é porque você meteu o pé na jaca hoje que pronto, acabou tudo, minha realização foi por água abaixo. Não, não precisa ser assim. Não precisa. Calma. Passo a passo. Um dia de cada vez. Um pouquinho a cada dia. E por você, se cuidando. Quando nós trocamos essa ordem, vira um fardo pra gente, vira um peso pra gente, vira uma coisa inatingível. E aí também que a gente fica sabendo de notícias desastrosas de pessoas que fazem procedimentos estéticos muito perigosos. Porque muito provavelmente elas estão colocando aquele padrão ali como causa e não como efeito. Colocando a estética antes da saúde. E eu acredito que essa ordem não seja saudável. Então, sim, eu emagreci por volta de 14, 15 quilos. Mas eu fui descobrir isso depois de meses fazendo minha reeducação alimentar. Aí eu fui me pesar, fui ver quantos quilos será que eu tô agora. Fui ver. Mas agora já tem quase 2 meses que eu não me peso. Por quê? Porque justamente eu não estou me prendendo a um número de balança. Tá acontecendo, tá fluindo. Mas o que tá me deixando mais feliz é que eu sei que eu tô fazendo a minha reeducação alimentar. E o emagrecimento tá acontecendo. Então, não emagreça porque te disseram pra emagrecer. Não emagreça porque você simplesmente quer parecer com alguém falando de tal, ou porque é um padrão que diz pra você que você tem que emagrecer. Não. Se você for emagrecer, que seja simplesmente
como efeito de uma reeducação, de um autocuidado. Nada além. Eu tenho aprendido a fazer boas escolhas. Eu parei para pensar na minha glicose, nos meus triglicerídeos, sabe? Na minha quantidade de glóbulos vermelhos, na minha quantidade de glóbulos brancos, na minha imunidade. Eu parei para pensar que me cuidando agora, eu posso viver mais. Quando eu chegar lá nos meus 60 anos, provavelmente eu não vou ter problema de pressão, problema de glicose, N problemas, porque eu estou me cuidando desde já. Então, o tempo de se cuidar é agora. Na reeducação alimentar, eu tenho aprendido a fazer boas escolhas. Eu parei para pensar na minha glicose, nos meus triglicerídeos, sabe? Na minha quantidade de glóbulos vermelhos, na minha quantidade de glóbulos brancos, na minha imunidade. Eu parei para pensar que me cuidando agora, eu posso viver mais. Quando eu chegar lá nos meus 60 anos, provavelmente eu não vou ter problema de pressão, problema de glicose, N problemas, porque eu estou me cuidando desde já. Então, o tempo de se cuidar é agora. Então eu me desafiei na quarentena e eu pensei, se eu conseguir ter esse autocuidado na quarentena, quando passar a quarentena eu vou conseguir também, porque a quarentena é um momento tão atípico, tão diferente. Se eu tô com vontade de comer uma pizza, eu vou fazer ela com farinha integral, mas se eu não tiver farinha integral, se eu tiver a farinha branca, eu coloco alguma coisa de proteína ou alguma coisa de fibra para que aquela farinha ali não aumente muito o meu nível de glicose no meu sangue, não me dê pico de glicose e que isso a longo prazo causa algum efeito ruim quando somada assim com outras coisas, entende? Então fazendo boas escolhas, mas também de vez em quando eu como um açaí e tá tudo bem, tá tudo bem. Por que de vez em quando eu como açaí? Porque eu sei que isso não é regra, sabe? Isso é exceção. Quando eu trouxer também a psicóloga e a nutricionista, porque assim, vou trazer aqui, a gente pode conversar melhor sobre a questão da compulsão alimentar. E é algo que eu já tive, eu tive na infância. É algo a se pensar também, mas aí vai ser assunto para outro vídeo. Mas por hoje era isso que eu queria conversar com vocês. E queria que a gente pudesse interagir sobre isso. Comentem aqui embaixo. Falem o que vocês pensam sobre isso. Eu não sei se vocês estão nesse processo, o que vocês pensam sobre isso. Vamos conversar. Eu agradeço a vocês por terem assistido. Deixa aquele like. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho para você receber notificação. Compartilha com seus amigos, com suas amigas. Então, tchau, tchau.